Não desanima não, tem muita coisa pela frente aí, coragem aí, tá bom? Bom, na aula anterior, só relembrando que a gente viu, nós falamos sobre a amostragem, né? Coletar o pouco que represente o todo e da importância disso. A gente vai ver o projeto. Bom, aqui é importante a gente colocar o seguinte, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todos os processos têm variação ou não? Tem, né? A gente está batendo isso direto no nosso treinamento. Todo processo tem variação. Gente, se todo processo tem variação, o processo que eu uso para medir alguma coisa também tem ou não? Também tem, né? Se todo processo tem variação, o processo que eu uso para medir também tem. Só que essa variabilidade do meu sistema de medição não pode ser alto. Vocês concordam ou não? É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho 1,70 m, 50% é erro de medição. Cara, então você tem 3 metros e pouco, não é verdade? Então é preciso confiar nesse dado. E o sistema de medição tem que ter uma variabilidade bem pequena, né? Bom, agora o que é um sistema de medição? O que compõe um sistema de medição, gente? Basicamente 3 coisas. Quando você vai medir alguma coisa, você precisa dessas 3 coisinhas aí. Quais são? Equipamento que vai medir, a pessoa que vai medir, e a condição que eu vou medir. É condição, meio ambiente, no frio, no calor, com vento, sem vento, etc. Essas 3 coisas, né? Então, o sistema de medição é uma conjugação dessas 3 coisas. Agora, quando é que um sistema de medição, gente, não mede bem? Ele tem problema, quando ele não está legal. Olha a situação. Eu vou me pesar numa balança. Eu subo na balança 75 quilos. Opa, bacana. Desço da balança e subo de novo 72. Caramba, emagreci 3 quilos só na descida da balança. Desço e subo de novo, 78. É bom isso, gente? Não, né? Então a primeira coisa quando o sistema não funciona bem é quando não mede o mesmo valor sempre. Se você tem muita variabilidade ocorrendo aí, isso não é legal. Concordam? Bacana. Segundo lugar, eu subo na balança, 75 quilos. Desço, subo de novo, 75. De novo, 75. 10 vezes deu 75. É bom ou ruim? Aquela resposta, né? Depende. Gente, guardem uma coisa, medir o mesmo valor sempre não quer dizer que é bom. Por quê? Porque o instrumento pode estar roubando 1 quilo toda vez da balança, né? Então está lendo 75, sendo que o correto é 74, tá certo? E a terceira, gente, que não funciona bem quando o instrumento não é adequado para aquela característica que você está medindo. Por exemplo, eu quero medir vocês em gramas, né? Quantas gramas vocês têm? E dou uma balança de quilo em quilo. Vai funcionar ou não? Vai dar certo? Não vai só medir de quilo em quilo, como eu vou medir vocês em gramas. Então são essas 3 coisas que me dizem que o sistema não funciona bem. Tá certo? Então muita variação, mede um valor errado, né? Ou está descalibrado, e o instrumento não é adequado. Aí é como se fosse óculos, né? Porque eu tenho óculos aqui e muitos de vocês devem usar óculos também. E o sistema de medição já é como se fosse o nosso óculos, sabe? Quando a lente do nosso óculos ela está embaçada, o que acontece? A gente perde a capacidade de quê? De enxergar as coisas, não é verdade? E da mesma forma, se o seu sistema de medição ele não está legal, ele está embaçado, você perde o que? A capacidade de enxergar como é que está o seu processo. Tá bom? É uma analogia que a gente faz aí. Então ele precisa estar muito bem, a lente precisa estar bem clara, né? Tá bom? Bom, umas coisas que vocês precisam entender. Alguns instrumentos, gente, podem não estar em condições. Por quê? Porque o instrumento de medição, você está lá na fábrica, muitas vezes pode cair no chão, ele suja, pega poeira, então não fica legal, né? E outra, você pode comprar um aparelho de medição novinho. Ricardo, eu comprei um paquímetro agora, zerinho, chegou agora pela internet. Isso quer dizer que ele é bom? Não, porque ele pode estar descalibrado. Então são algumas coisas que vocês precisam tomar cuidado. Bom, e como é que eu sei então se o meu sistema de medição é confiável? Eu preciso fazer alguns testes, tá, gente? Eu vou fazer alguns testes. E qual que é o teste? Mas antes vamos falar aqui da resolução de discriminação. O que é uma resolução de discriminação do equipamento? É a menor fração que esse instrumento consegue medir. Por exemplo, aquela régua que a gente tem em casa lá de 30 centímetros, qual a resolução dela? Resolução de 1 milímetro, não é verdade? Ela não tem um risquinho lá, cada risquinho desse é 1 milímetro. Então aquela é a resolução do equipamento. Então nós temos vários equipamentos, né? Por exemplo, a régua de 1 milímetro, você tem um paquímetro analógico lá de 2 centésimos, 5 centésimos, né? Olha lá, 2 centésimos, 5 centésimos. Você tem um paquímetro digital que pode medir até 1 centésimo. Você tem um relógio comparador, gente, que mede até milésimo, né? Você tem um micrômetro, já está dizendo milésima parte de 1 milímetro. Então você, dependendo do equipamento que você tem, né, você tem uma resolução. E quando eu vou medir alguma coisa, o interessante é que você use 1 para cada 10. Né? Se você quer medir em centímetros, dá um equipamento que mede milímetro. E assim você vai
usando essa regrinha de 1 para 10, tá vendo? 1 para 10. Tá joia? Uma regrinha bacana aí. Bom, quais são os ensaios, Ricardo, que eu tenho que fazer para saber se o meu processo de medição ele é confiável, hein? Eu tenho que fazer 2 testes. São 2 palavras compridas, difíceis muitas vezes de falar. A primeira delas é a repetitividade. Caramba, Ricardo. E a segunda? A segunda é a reprodutibilidade. Gente, a RP, ó, RP, é uma dica aí, tá, gente? Ó, RP tem a ver com o quê? Tem a ver com equipamento, ó, RP equipamento. E a repro tem a ver com operador. É uma dica, tá? Fica fácil para guardar. Então, gente, para não falar essas 2 palavras compridas, né? No mercado, muitas vezes falam RP e repro. Muitos falam ensaio de R. Né? Quando você ouvir falar assim, ah, você fez o RR, RP e repro, tá bom? Como é que eu faço a repetitividade, gente? Como é que é esse ensaio que é também chamado da variabilidade do seu equipamento, né? A precisão do seu equipamento. É a variação nas medidas obtidas com o instrumento de medição, que é o mesmo instrumento de medição, usado várias vezes pelo mesmo avaliador medindo a mesma peça. Então eu pego, por exemplo, um paquímetro e dou na mão de um operador medir várias vezes a mesma característica. Com esse resultado eu sei se eu tenho problema no equipamento ou não. Bacana, né? E a reprodutibilidade, como é que eu faço, gente? Eu faço, também chamada reprodutibilidade, como é que eu faço, gente? Eu faço, também chamada precisão dos avaliadores, lembra? Do operador, ó, do operador, né? É a variação nas médias das medidas realizadas por diferentes operadores. Agora, gente, eu pego 2, 3 avaliadores, entrego o mesmo paquímetro para eles e eles vão medir várias vezes a mesma característica de uma determinada peça. Com esse resultado que sai aí, eu consigo saber se o operador tem problema. Aqui eu não consigo saber qual é o operador que está com problema, sabe? Mas eu consigo saber que os operadores têm um problema. Aí eu vou tentar identificar onde é que é o problema, tá certo? Bom, se a minha RP e a minha repro não... Tá certo? Bom, se a minha RP e a minha repro não estão bons, eu vou mostrar também para vocês qual que é a faixa de aceitação. O que eu faço, né, gente? Eu tenho que, se caso o equipamento não esteja bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma manutenção, tenho que enviar para manutenção, tenho que mandar aferir, tenho que mandar calibrar esse equipamento, não é verdade? E quando o operador, eu tenho um problema no meu operador, aí eu tenho que dar um belo treinamento para ele, porque ele não está sabendo medir com aquele instrumento, por exemplo, né? Ele pode ter um problema de vista, não está enxergando direito, tá bom? Então são os 2 ensaios que a gente faz. Ah, Ricardo, mas eu como Greenbelt, eu tenho que fazer esses ensaios, é? Não, né? Muitas vezes as empresas já têm um departamento que faz esse tipo de análise, que é geralmente a metrologia. Mas acho que é importante vocês conhecerem como é que faz esses testes, porque muitas vezes não tem a pessoa lá, vocês estão com urgência de fazer, vocês mesmos podem fazer o teste. E a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz isso, daqui a pouco, tá? Bom, também chamado variação do operador. E assim, a variabilidade total do meu processo, ele é composto de 2 coisas, gente. Primeiro, ele é composto de uma coisa chamada peça a peça. O que é isso? É a variabilidade do seu produto mesmo. Quando você está lá fazendo um produto, ele tem a variabilidade natural dele. E tem a variabilidade do seu sistema de medição. Então, gente, as 2, quando você me fala que você tem 1,70 m, uma parte desse 1,70 m é realmente da tua altura mesmo. E tem uma parte desse 1,70 m que você me falou que é do erro do sistema de medição. Tá dando para entender? Nem que seja pequena, mas tem um pouquinho ali. O ideal é que fosse 0, né? Então o que a gente espera? Que a maior variabilidade que ocorra seja do seu próprio produto, do seu próprio processo, e não do sistema de medição. E dentro do sistema de medição tem as 2 perninhas lá, que é a RP e a repro, né? Tá dando para entender, gente? Então variabilidade total,
peça a peça. Eu espero que a grande parte da variabilidade ocorra aqui, né? E não do meu sistema de medição. Bacana? Bom, aqui é o critério, ó. Se o meu RR me dá de 0 a 10%, isso é considerado aceitável, tá? E não do meu sistema de medição. Bacana? Bom, aqui é o critério, ó. Se o meu RR me dá de 0 a 10%, isso é considerado aceitável, tá, gente? De 10 a 30 vai depender do cliente aceitar ou não. Né? Se aquela característica que você está medindo às vezes não é tão importante, de repente o cliente aceita 20%. Mas acima de 30% é inaceitável, tá, gente? Não dá para aceitar uma variação no RR acima de 30%. É muita variabilidade, tá bom? Bom, fiquem tranquilos que nós vamos fazer alguns testes para de onde que sai esse percentual, né? Usando um software estatístico que a gente vai mostrar daqui a pouco, tá bom? Bom, na próxima aula vamos ver conceito bacana, tem a ver com